Estamos começando mais um Encontros com o Futuro, nossa segunda live, e hoje recebendo a professora Sueli Custódio do ITA, e vamos tratar de um tema da educação, que é um dos temas que temos bastante interesse em discutir durante os nossos encontros. Vou passar para o Arnaldo, então, pedir ao Arnaldo que faça a apresentação da professora Sueli. Por favor, Arnaldo. Muito bem, bem-vinda, professora Sueli. O tema hoje vai ser, como disse o Paulão, Educação em Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. A professora Sueli é professora de Direito, Inovação e Ética do ITA. É graduada em Direito pela PUC de Campinas, tem mestrado e doutorado pela Unicamp. E no ITA é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. E também é chefe do Laboratório de Inovação do ITA, o Inova Lab. Ela desenvolve pesquisa na área de inovação, ética e direitos especiais, e inclui propriedade intelectual, novas tecnologias, seus impactos, empreendedorismo tecnológico, política e direito espacial. Então, professora Sueli, bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, trazendo aqui esse tema, né, tão importante para o desenvolvimento do nosso país. Agradeço imensamente o convite, Paulo, aqui, essa turma 73 é muito especial, então é muito bom estar aqui com vocês em relação a essa temática proposta. Eu vou pedir licença, vou fazer uma pequena apresentação, né? O Paulo me disse que eu tenho no máximo 30 minutos, né? Tentarei cumprir aqui o tempo estabelecido, certo? Então, vamos lá. Está subindo, só falta pôr em tela inteira, ou já está? Já está, né, em tela inteira. Então, tá certo. Bom, o tema proposto, né, pela comissão organizadora foi Educação em Ciência, Tecnologia e Inovação, e, obviamente, que com essa temática, os desafios e também as oportunidades. É interessante pensar aqui, até pela complexidade da discussão, qual vai ser o percurso dessa interlocução qualificada que a gente está se propondo a fazer hoje. Então, pensei no contexto dos desafios da ciência, tecnologia e inovação, os desafios na educação, uma vez que é o nosso título, barreiras de acesso e permanência que a gente consegue identificar, assimetrias e desigualdades para se pensar não só a plataforma científica, mas também tecnológica, e, obviamente, a discussão da pesquisa e desenvolvimento, trazendo aqui uma discussão mais ampla de inovação e quais caminhos a gente pode percorrer. Nessa medida, né, eu trouxe aqui um tema, né, e um texto que circulou bastante entre os alunos, e a gente vai tentar apresentar aqui uma engenharia reversa. O que eu quero dizer com isso? Pensar os desafios do século XXI, mais especificamente de formação, a partir de uma grande discussão, né, apresentada aqui pelo Fórum Econômico Mundial, o ano passado, onde cito, né, a parte que foi circulada entre os nossos alunos e ex-alunos. Prevê-se que as tecnologias agrícolas, as plataformas e aplicações digitais, o comércio eletrônico e o comércio digital e a inteligência artificial resultem numa perturbação significativa do mercado de trabalho, com proporções substanciais de empresas, prevendo a deslocação de empregos nas suas organizações. As funções que mais crescem atualmente em relação ao seu tamanho são impulsionadas pela tecnologia, digitalização e sustentabilidade. Bom, como essa discussão, ela ingressa na nossa temática do dia de hoje, levando em consideração, portanto, esses desafios que começam a traçar não só um perfil profissiográfico desejado, mas também estabelecer condições necessárias para se pensar competências e habilidades na formação desses profissionais.
Mas quando a gente faz isso, a gente tem que entender que essa questão ela é bastante complexa e ela está aqui associada a uma série de questionamentos e apontamentos. Vamos fazer aqui um recorte bastante singelo e sem grandes pretensões. Então, a gente está colocando aqui a educação, que é a matriz da nossa discussão de hoje, levando em consideração o quê? Né? Que plataforma científica e tecnológica se apresenta a partir do desafio proposto anteriormente de entender que perfil de egresso nós estamos aqui desejando. Ora, para isso, eu tenho que entender duas coisas, né? Que modelos de negócios, produtos e serviços estão sendo inseridos nesse mercado de trabalho, onde você tem uma competitividade, cadeias globais cada vez mais, né, complexas, ao mesmo tempo que eu estou associando esses negócios a esse mercado de trabalho e essas relações de trabalho. Então, como que a educação entra nessa educação? Vamos tentar aqui trazer aqui alguns apontamentos que não são absolutamente conclusivos, mas que podem trazer para a gente reflexões importantes dentro desse processo, cenário e panorama. Vamos lá. Olha, quando a gente fala isso, a gente não pode perder de vista dos impactos que esse processo vai se dar. Então, eu estou falando aqui, primeiro, esse impacto intelectual dessa formação, no qual essa plataforma de conhecimento é muito importante, sobretudo nesse processo de inovação. É importante ter ideias, né, e mais ideias dentro desse processo de formação de pessoas, e, portanto, a criatividade e o ambiente educacional é muito relevante nesse processo, e vamos falar um pouco sobre metodologias possíveis dentro desse horizonte. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder de vista o impacto econômico, ou seja, a gente tem que olhar para essas tecnologias, para essa formação, de modo que a gente consiga gerar novos negócios e setores industriais e, com isso, gerar, obviamente, emprego e renda, para que a gente possa alcançar um bem-estar social e, por consequência, um impacto social. E, para isso, sem dúvida alguma, um arcabouço jurídico regulatório é necessário para que a gente possa não só trazer segurança aos contratos, mas também estabelecer limites que permitam entender, como o caso de ambientes de trabalho que sejam saudáveis, né, onde a gente tenha não só a questão da segurança do trabalhador, mas condições em que permita trazer, né, esse bem-estar. Pois bem, né, então a gente está falando de educação e a gente tem um horizonte internacional, uma agenda propositiva, que é a Agenda 2030, no qual estabelece determinados objetivos de desenvolvimento sustentável, dentre eles o que nós vamos destacar. Claro que ele não está isolado, mas o que a gente vai mostrar aqui, de certo modo, é como essa educação de qualidade, ela tem aqui seus grandes desafios, né? Porque ela tem que trazer aqui a inclusão, ela tem que trazer aqui oportunidades, e essa aprendizagem ela tem que ser levada ao longo da vida das pessoas. Ora, se a gente observa isso, né, dentro de um país como o nosso, obviamente que a gente não pode deixar de lado as condições de vida dessa população, bem como as desigualdades que são estruturantes, e, sem dúvida alguma, como esse acesso ele vai se dar de modo diferenciado a depender de determinadas categorias de análise, dentre elas classe, raça, gênero e etc. Ora, o que nós estamos, então, tratando é que modelo educacional nós estamos defendendo aqui e que tipo de ensino-aprendizagem isso vem com essa discussão. E, nessa medida, pensar os desafios é pensar diversos elementos. Eu trouxe aqui pelo menos 3 desafios que eu gostaria que viessem de modo mais transversal na nossa discussão. Então, o primeiro desafio, percebam que eu coloquei no centro, né, toda uma formação em STEM, né, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e a partir dali estabeleci relações, trazendo aqui, portanto, 3 desafios. O primeiro deles, tentando entender como as condições de acesso e permanência são importantes, uma vez que essa formação nessas áreas de ciência e tecnologia trazem para a gente a oportunidade de uma autonomia e capacidade tecnológica do país. Ora, isso não é uma equação simples, porque para isso a gente tem que perceber que o nosso país é bastante
diverso, né? E, nessa medida, como é que eu amplio essa base científico-tecnológica, levando em consideração algumas características que são particulares no nosso país, e também de entender que quanto mais diversos forem esses processos, a gente consegue ter uma base importante, né, de não só recrutar novos talentos, mas de criar uma base sustentável para que a gente possa ter aqui, de fato, né, um alcance da autonomia e capacidade tecnológica. Sem dúvida alguma, isso vem trazer para a gente um terceiro desafio, que é entender esse sistema educacional e como ele se estabelece. Claro que se nós fôssemos aqui olhar, né, essa ponta, toda essa cadeia, nós teríamos uma discussão desde a educação básica, passando pela graduação e pós-graduação, levando em consideração a importância de uma formação continuada desse egresso, e trazendo aqui um entendimento das necessidades dessas conexões profundas entre educação básica e programas de graduação e pós-graduação. Eu não vou me atentar a essa discussão, sobretudo de educação básica, mas vou trazer um olhar mais particular dentro desse aspecto da graduação e pós-graduação, levando em consideração uma variável, que para a gente aqui vai ser importante, vou tentar demonstrar isso, que é tentar trazer um maior número de mestres e doutores em uma determinada área, né, dentro desse processo aqui. E aí a gente trabalha o contexto das áreas STEM, né, e da área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mostrando que isso não é uma questão local, ao contrário, né, a gente tem já na gestão do Obama uma consolidação, né, de um planejamento estratégico, onde são definidas áreas de investimentos federais com políticas específicas e que trazem aqui 5 metas diferentes. A primeira delas é na formação de educadores nesta área, para que a gente consiga ter uma formação sólida, tanto em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Segundo, é pensar que essa educação ela tem que estar inserida em determinados ambientes educacionais com ofertas não só de disciplinas, mas, sobretudo, de atividades extracurriculares. E, com isso, a gente visa trazer aqui a ampliação e acesso a cursos de graduação nessas áreas, com o aumento da oferta, não só de conteúdos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas, sobretudo, com o incentivo de parcerias das universidades com as empresas, que é um ponto muito caro que a gente vai discutir, não só no que diz respeito à tecnologia, mas, sobretudo, à área de inovação. E eu não poderia, obviamente, deixar de tratar a questão das iniciativas visando a inclusão de mulheres nas áreas de STEM aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, no censo de 2022, né, a gente tem já a evidência da maior parte da população ser de mulheres, ou seja, um ativo importante que a gente não pode deixar de olhar e cuidar desse processo para que a gente consiga ter fixação de profissionais nessas áreas. Mas vejam só, quando a gente está falando de barreiras de entrada e permanência nessa área, eu não estou falando exclusivamente da questão de gênero, ao contrário. A gente tem aqui elementos, e eu tenho certeza que a próxima convidada, né, quando for tratar da educação básica, vai expor aqui um detalhamento maior da questão do acesso à educação básica, mas eu queria falar um pouco mais, conforme expus, da questão da graduação, levando em consideração, né, a pós-graduação e, sobretudo, a forma de se pensar a fixação dessas pessoas, tendo aqui um planejamento de carreira e, sobretudo, de ser uma área bastante atrativa, né, considerando a gente identificar aqui a fuga de talentos. O que nós estamos evidenciando, sem dúvida alguma, é o problema de acesso aos cursos de formação, de profissionalização no ensino superior, seja ele secundário ou profissionalizante. Eu trouxe aqui alguns dados para vocês, do panorama do Sistema Nacional de Pós-Graduação, que nos permite entender determinados, não só gargalos, mas também desafios que a gente tem que olhar, sobretudo, de qual vai ser a participação, seja das universidades, seja aqui, né, das políticas de Estado, mas também, né, da sociedade como um todo. Por quê? Porque há desigualdades que são estruturais e que elas refletem desvantagens e privilégios relativos que decorrem não só da interação entre categorias sociais, mas também na definição de relações de poder e, sobretudo, de contextos, conforme a gente vai tentar evidenciar nas próximas questões.
Olha, o que eu quero dizer com isso, né? Então, é o básico, de que pesquisa científica não é algo que mude de um dia para o outro, demora, né? E essa foi a fala do presidente do CNPq numa apresentação na Unicamp, onde ele evidenciava o quê? Não só a necessidade de políticas contínuas efetivas que resultem, né, nas melhorias contínuas do nosso sistema, mas que a gente tem aqui, não só nessas instituições de fomento no governo federal, mas toda a capilaridade do modelo federativo do nosso país, onde há aqui a responsabilidade compartilhada, seja da gestão municipal, estadual ou federal, ou seja, tentar entender esse conjunto de diretrizes e objetivos que estão, obviamente, integrados nas escolhas estratégicas que devem ser mais eficientes e inclusivas. Então, como é que eu produzo, né, um resultado que venha a atender aqueles impactos que inicialmente eu coloquei, seja no aspecto social, econômico e, sobretudo, sustentável? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente olha a evolução do alcance da pós-graduação, desde o início da sua criação na década de 70, a gente vai percebendo aqui, né, todo um movimento de capilarização e de nucleação de formação de pessoas, e é disso que a gente está observando, né? Então, a gente percebe claramente uma evolução, mas quando a gente olha mais atentamente esses números, essas regiões, a gente tem ainda um longo caminho a percorrer no que diz respeito a formar pessoas para a área de ciência e tecnologia, e, sobretudo, para a inovação. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, né, em relação ao número de doutores a cada 100 mil habitantes, de 2005 a 2017, ou seja, a gente teve um avanço importante, mas a gente tem aqui uma escala muito significativa comparada a outros países. Então, a nossa esquerda tem aqui, né, essa apresentação dos números de doutores. É claro que eu posso ter argumentos dizendo que não preciso de mestres e doutores para ter inventores, etc. e tal, mas eu tenho que ter uma base sólida de formação, senão eu não consigo alcançar, né, as metas e, sobretudo, os resultados que a gente percebe dos países desenvolvidos. E do lado direito, a gente tem um dado interessante, que é mostrar a evolução dos ingressantes na pós-graduação no Brasil de 2015 a 2022, observando aqui mestrados e doutorados acadêmicos e mestrados e doutorados profissionais. Percebam que a gente tem aqui toda uma queda, exceto aqui, né, o mestrado profissional, em que a gente está tendo aqui um aumento. Isso nos coloca a entender que perfil profissional é esse, levando em consideração que boa parte das vagas do mestrado acadêmico e doutorado acadêmico, elas estão aqui ociosas. Ora, então, tentar trazer e elevar o percentual de mestres e doutores da população é entender quais são as áreas estratégicas conforme inicialmente nós expusemos. E se vocês observarem aqui os números que foram apresentados aqui pela pós-graduação, a gente tem um decréscimo de 2015 a 2022, tanto em agrárias, biológicas, exatas e terra, mas no caso das engenharias, isso se evidencia mais ainda com 28%. Ora, então, como que eu, né, vou dar conta desse objetivo, que é global, de formar pessoas, levando em consideração que uma queda e um desinteresse de ingressantes em relação à nossa pós-graduação? Se eu levo o recorte de docentes por gênero e região, eu tenho aqui alguns dados interessantes. De novo, a engenharia tem aqui, né, um percentual bastante expressivo de 76% masculino, 24% feminino. Não se esqueçam aqui do dado que eu pus a vocês, que o último censo que nós tivemos no país mostra uma população majoritariamente feminina, que a partir da faixa etária dos 19 anos, você tem ainda um aumento maior. Do outro lado, por região, se você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, e você pega toda a região de Nordeste, a região de Nordeste tem um número menor de docentes do que, por exemplo, o estado de São Paulo. Ora, então, quando a gente pensa um projeto de país, a gente tem que entender, né, quais são as escolhas e as estratégias que nós vamos definir aqui. E, nessa medida, um outro ponto fundamental é qual é o perfil dos pesquisadores que nós temos hoje no Brasil e a participação das universidades públicas, sejam elas federais ou estaduais.
de novo, a gente olha aqui para o servidor público uma concentração maior, né? E aqui do CLT, né? Uma concentração menor e colaboradores e aposentados. Isso mostra para a gente que dentro desse ecossistema, as universidades públicas, sejam elas federais ou estaduais, têm um papel importante a desempenhar. E quando a gente olha aqui de novo, né, verificando a evolução de como essa pós-graduação ela vai se dar, a gente percebe um aumento expressivo nessa área profissional. Acho que isso traz para a gente um dado importante para a gente entender, né, que competências e habilidades, ou essa forma de ensino-aprendizagem, a gente tem que inserir nesta configuração. E aí, né, quando a gente olha os programas e como eles estão sendo avaliados, a gente, só para vocês terem uma ideia, para aqueles que não conhecem, o programa de pós-graduação, ele é avaliado de 0, né, de 1 a 7, aqui, e sendo que a gente tem maior concentração da nota 4, né, que é uma condição da maior parte dos programas existentes no país. E quando eu olho a origem, a procedência desses programas, percebam que a maioria absoluta é de pública federal, ou tem um percentual muito significativo da pública estadual, e uma participação aqui também das instituições particulares. Ora, o que eu quero dizer? A gente sempre fala que a inovação, ela está junto aqui, né, e tem que estar na empresa, mas quando a gente começa a observar a interação universidade e empresa, levando em consideração dispêndios, essa foi uma discussão, inclusive, que o Brito trouxe, né, numa discussão mais ampla da FAPESP, a gente vai ver na distribuição de recursos de tal sorte que governo e universidades realmente têm aqui um investimento maior nesta área, né? Eu acho que esses são dados importantes para a gente entender, né, quais são as nossas prioridades em relação a esses aspectos. Um outro dado interessante, e aí eu já mostro a complexidade dessa discussão, esses foram alguns pontos levantados na conferência, né, coordenada ali pela FAPESP, que traz aqui inúmeros elementos de discussão e encaminhamentos, que vai desde o modelo de financiamento e de organização da pesquisa da inovação, até um ponto que eu coloquei para vocês, que são as estratégias e avanços na formação de recursos humanos, sobretudo os desafios da pós-graduação no Brasil. Ora, como sou da área do direito, obviamente, né, esse arcabouço, esses desafios institucionais também são importantes. Mas nós estamos aqui numa região que é uma região significativa, que é o cluster aeroespacial. Então, como é que eu penso o fortalecimento de sistemas regionais e estaduais de ciência, tecnologia e inovação? Olha, percebam, então, que a gente tem diversos enfrentamentos, obviamente que não teremos condições para prosseguir nessa discussão, mas apontar ali caminhos e trazer boas perguntas dentro dessa temática aqui proposta. Então, eu estou falando dessa discussão do ecossistema de inovação, e eu não posso deixar de lado o entendimento dessas conexões exigidas para que a gente possa ter, de fato, um desenvolvimento não só tecnológico, mas econômico, e que nós temos diversos atores, indústria, academia, associações, órgãos econômicos, científicos, governos em todos os níveis, conforme havia exposto a vocês. O que isso representa em relação, né, a ter uma formação de pessoas e essas pessoas chegarem aqui às empresas e, consequentemente, promoverem aqui a inovação e também a inserção de produtos, né, no mercado consumidor. Nós não conseguiríamos fazer isso, por mais críticas que nós tenhamos aqui, de não termos alcançado as metas e os objetivos propostos, mas, sem dúvida alguma, né, esse marco legal de ciência e tecnologia, só se a gente levar em consideração 2 décadas, foram muito importantes para que a gente pudesse alcançar aquela capilaridade, conforme expus, de ter núcleos de formação de pessoas para que possa alavancar ali o que for melhor e mais adequado para cada região, considerando as desigualdades e as oportunidades de cada uma dessas regiões. Isso eu quero dizer, então, que a gente está falando aqui, né, de
partes interessadas desse ecossistema, que quando a gente for pensar esse planejamento, precisa estar próximo e tem que estar aqui, trazendo aqui as suas contribuições e os seus apontamentos dentro dessa discussão mais ampla. Obviamente que a gente não faz nada sem recursos, né? Então, eu peguei aqui, né, esse mapa que eu achei bastante interessante, que apresenta as fontes de fomento que possam apoiar essa inovação, que vai desde recursos financeiros diretos a indiretos, a formas de apoio, enfim. E aqui, conforme eu coloquei para vocês, no caso da Lei do Bem, que foi um marco importante, né, e que agora alcançou a sua maioridade, né, 18 anos da sua publicação. E aí, né, se eu pego aqui dados do MCTI, a gente identifica que essa Lei do Bem, só em 2023, trouxe aqui 3.500 empresas que participaram, né? Foram em torno de 36 bilhões investidos a partir de 8 bilhões em incentivos fiscais gerados pelo governo federal. Pode ser que não seja o número que a gente deseje, mas é um número, eu acho que a gente não pode desprezar esse arcabouço regulatório para que a gente possa pensar, né, como essa equação pode gestar mais negócios, né, e, obviamente, alavancando o emprego e renda. O que eu quero colocar para vocês é que, só para vocês terem uma ideia, em 2023, né, a própria Secretaria do Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação, a CETEC, trouxe para a gente mais informações de ações conjuntas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, né, a FINEP e o BNDES. A iniciativa, conforme a informação prestada, soma em torno de 66 bilhões de investimentos em projetos de inovação das empresas até 2026. No valor total, 41 bilhões são do Fundo Nacional, né, o FNDCT, sendo que 16 bilhões são recursos não reembolsáveis. Isso traz para a gente uma direção de como que o governo tem pensado essas políticas, né, e como elas estão sendo estabelecidas. E já aqui, tentando cumprir, né, o nosso tempo, eu gostaria de trazer, mais do que respostas, perguntas para vocês, né, para o nosso debate. Ou seja, como é que deve se dar a relação e essa interação da indústria com as universidades e ICT? Qual é o grau de investimentos em P&D, né, por parte da indústria? A gente tem aqui investimentos bastante modestos quando comparados a outros países do mundo, né, no caso do Brasil. A gente tem exceções, né, como, por exemplo, a Embraer, mas isso mostra que o Brasil não tem muita tradição na indústria de fazer investimentos dessa monta. Isso mostra, né, uma discussão interessante, que como é que se dá essa evolução e essa série de dispêndio governamental e empresarial. No caso do Brasil, ainda altamente dependente de recursos públicos. Isso nos coloca aqui qual é a visão de longo prazo que nós estamos aqui defendendo para esta área, e mais especificamente, qual é a agenda, ou seja, quais temas estratégicos que vão estar alavancando não só o desenvolvimento científico, social e econômico. Por quê? Porque nós temos recursos bastante limitados e, obviamente, que a gente tem que entender que, ao tomar decisões, a gente tem que saber priorizar quais são as metas, os objetivos e as ações que nós vamos executar. E, com isso, agradeço a todos, né, a atenção de todos, e me coloco à disposição para o debate. Muito obrigada. Obrigado, professora. Foi extremamente rápida aqui na apresentação, até 2 minutos antes do prazo dado a ela, né? Mas eu vou começar com uma questão sobre algumas coisas que eu notei na apresentação, na sua apresentação. Engraçado que, naquela primeira distribuição dos países e os investimentos, acho que dos países, o Japão não difere muito no número de cientistas, né,
em relação a 100 mil habitantes do Brasil, né? E a gente vê a estrutura montada no Brasil privilegiou muito a formação de capital humano, seja na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, e, de certa maneira, nisso o Brasil teve sucesso, formou pessoal, mas hoje o que se vê é muito uma fuga de cérebros, né? Fuga pessoal qualificado para trabalhar nas empresas do exterior, e na área de computação, por exemplo, o pessoal vai para o Google, tem várias pessoas trabalhando, formadas e trabalhando fora. No Brasil, a indústria caiu, né? Hoje, a indústria, o setor industrial, representa 14% da produção em relação aos outros setores. O setor dominante de produção é o agronegócio, é a agricultura, mas o setor industrial diminuiu durante esse processo, né? E parece que a lei do bem parece que não andou funcionando direito, no sentido de colocar essa ponte entre criação de conhecimento e produção de inovação, que as empresas, onde o lugar mais, vamos dizer, o mais adequado para a inovação é na empresa que faz. Então, me parece que faltou além dessa relação da universidade com a empresa, faltou também um olhar para o papel de desenvolvimento das tecnologias, né? Faltou esse papel de integração entre o que a universidade faz e o que a empresa faz, de tal maneira que haja sinergia para que se produzam novos processos e produtos. Então, eu pergunto, assim, numa análise inicial, né, o que aconteceu, né, onde erramos, de certa maneira? Porque essa política não é de hoje, ela está, como você mostrou, desde 90, e os programas de pós-graduação no Brasil começaram na década de 70, que nós, inclusive, participamos desse processo como alunos, né, da pós-graduação. Então, essa questão fica assim, é um espanto. O que é? Onde deu errado? Obrigada, Paulo. Eu acho que você traz uma questão central, né? Eu acho que esse é o grande debate do papel da universidade, as pontes, né? Do equívoco de entendimento inicial de que as patentes têm que estar na universidade, não nas empresas, por exemplo, né? de entender aqui o processo. Mas a gente tem aqui alguns caminhos para tentar trazer uma certa luz a essa discussão. Eu queria eleger pelo menos 3 aspectos. O primeiro deles é que quando a gente olha, né, a cultura organizacional brasileira e compara com outros países, eu acho que o Brito foi muito feliz nessa apresentação ali junto à FAPESP, quando ele traz aqui alguns dados que me parecem ser bem esclarecedores. O primeiro deles é essa dificuldade de você buscar colaboração, né, de tentar trazer essas pontes entre a universidade e as empresas, a indústria. Né? Eu poderia pensar, por exemplo, que talvez as vocações sejam distintas, esse é um caminho de se pensar. Enquanto a universidade quer mostrar e detalhar tudo, né, a empresa está lá sob sigilo, segredo, né, segredo industrial, ou seja, o conhecimento e a disseminação do conhecimento são processos bem diferentes. Então, talvez essa seja uma dificuldade de como eu reunir esses pesquisadores, né,
e esses empreendedores para a gente conseguir chegar a uma posição ótima. Então, essa é uma explicação. Há outras, né, que é a questão dos desafios do empresário brasileiro em relação, seja ao sistema tributário, seja à burocratização, ou seja, ele tem que olhar para muitos lugares, e ao fazer isso, acaba não tendo ou uma situação confortável de investimentos robustos, considerando as oscilações, né, e fatores externos que interferem sobremaneira sobre essa gestão, ou até da condição de permanecer nessa atividade empresária, né? Se você olha, por exemplo, no caso das startups no Brasil, os dados que estão sendo estabelecidos nessa direção, a gente identifica que você tem um prazo, um período em que você tem uma incidência bastante expressiva de empresas que não conseguem continuar, considerando diversos fatores, um deles, inclusive, é a própria capacitação, né? Tem uma outra frente explicativa, que essa que é a curiosa, que eu achei, né, na apresentação do Brito, quando ele faz o levantamento de um dado, claro, que não é suficiente, mas é um dado bem interessante, que é de publicações de funcionários das empresas, né, na área científica, e 80% dessa publicação, inevitavelmente, tem uma parceria com as universidades. Olha só. E aí ele pega e expõe o seguinte, olha, o processo para crescer nesse caminho parece não ser tão longo assim, considerando que de toda a produção acadêmica produzida nessa pesquisa de desenvolvimento e da publicação, 80% já tem essa parceria. Então, por que não está funcionando? Né? Por que não está funcionando? Eu acho, e aí um outro dado interessante que ele nos traz é de várias publicações e parcerias de empresas estrangeiras e não nacionais, ou seja, o que está acontecendo que a gente não consegue ser eficiente nessas pontes, né, com a indústria nacional. Se a gente teve experiências bastante exitosas, como você, né, a gente sempre traz aqui, que é o DNA do cluster aeroespacial, como é o caso, por exemplo, da Embraer, né, onde a gente tem parcerias não só bem-sucedidas, mas que continuam, até agora, há pouco tempo, com a criação do Centro de Pesquisa e Engenharia, com investimento forte da FAPESP, mas também com os recursos da Embraer, em torno de quase 50 milhões de reais. Né? Então, não é uma equação simples, Paulo, porque eu tenho aqui questões e aspectos de culturas, né, organizacionais, que a gente tem que olhar, que não pode ser deixado de lado. A gente tem descontinuidades de políticas, de investimentos e estímulos, que também impactam sobremaneira na continuidade do desenvolvimento, e você sabe disso. Uma coisa é você ter uma pesquisa básica importante, e é uma condição necessária, mas não é suficiente para eu aqui estabelecer a inovação. Então, o desenvolvimento depende, e isso não é só no Brasil. Claro que quando você olha a área de inovação e você olha, né, os países desenvolvidos, você vê que o investimento das empresas nessa área é infinitamente superior ao que a gente identifica no país, né? Mas as condições são outras. Se você pega historicamente esses países, lá atrás teve um investimento forte de políticas de Estado, definindo as áreas prioritárias e eixos temáticos onde a gente estabeleceria ali vocações e prioridades. Então, assim, esse é um ponto que a gente tem que olhar, e não dá para dar uma resposta para todos os setores, porque a gente teve aqui diferentes resultados. Obrigado, professora. Eu vou pedir que os colegas levantem a mãozinha eletrônica ali para perguntas, e vou passar para o Arnaldo fazer a próxima pergunta, que a gente já tinha combinado antes, né? Fala, Arnaldo. Muito bem. Eu tenho duas perguntas um pouco mais distantes desse tema que foi discutido agora pelo Paulo. A primeira tem que ver com a necessidade e interesse da indústria. Nos Estados Unidos, se nota nos sites de empregos e mesmo anúncios de empresas
mostrando uma tendência crescente de contratar pessoas não tanto mais pelos seus diplomas, e sim pelas suas habilidades, né? Em alguns casos é mais evidente. Por exemplo, as empresas aéreas americanas exigiam curso superior para contratar pilotos. E desde a década de 70, 80, isso foi sendo eliminado. E há 2 anos atrás, a última empresa que exigia isso, que era a Delta Airlines, já não requer curso superior, né? Agora, como você mede essas habilidades, né? Quando você dá aula, né? No ITA, por exemplo, eu me lembro de uma conversa anterior que a gente teve, você mencionou essa questão de talentos e habilidades, né? Agora, isso, se a tendência é essa, não desvalorização dos diplomas, né, e mais habilidades, como é que fica a formação dos estudantes, né? A segunda pergunta é mais ampla ainda, que é a inteligência artificial, né? Os seus alunos têm usado claramente isso, e isso também muda totalmente a formação das pessoas, né? Por exemplo, memorizar já não é necessário. Nós tínhamos colegas da nossa turma que faziam contas de 337 vezes 450 de cabeça, né? Quer dizer, hoje, qual é a vantagem disso? Hoje é mais importante você ter um pensamento crítico, identificar quais são as fontes de informação confiáveis, né? A própria inteligência artificial, às vezes, não é, né? Mas como é que eles vão usar isso no sentido de poder confiar nessa informação, ou seja, tomar decisões melhor informadas? Como é que você vê todas essas questões nos cursos atualmente sendo feitos? Obrigada, Arnaldo. Acho que você trouxe aqui 2 pontos de reflexão, né, que nos faz, primeiro, né, enquanto educadores, avaliar qual é agora o nosso papel, né? Você deixa claro que, e eu estou convencida disso, né, não só porque os dados mostram claramente essa mudança de tendência, que o recrutamento não se dá mais pelo diploma ou mesmo a procedência, mas você tem formas de recrutamento e seleção que vai trazer aqui um perfil profissiográfico desejado, e você tem aqui um celeiro que é o mundo, não é mais territorial, né? Assim, quando você vai para a área de tecnologias, na área de informação, computação, você vê isso claramente. E uma das questões é de impactar nas relações de trabalho, onde tem um perfil de geração que não tem mais o desejo de fixar um determinado local. Então, você tem hoje países, inclusive, oferecendo vantagens para determinados profissionais, né, ficarem ali, e essa flexibilidade de trabalhar remotamente, por exemplo, ou seja, são novas configurações de trabalho. Então, isso já é uma realidade. E aí, a gente impulsiona uma questão que eu deixo de ser mais cartorial, não é mais o certificado que vai dizer que você está ou não habilitada a seguir, né, e ter aqui um grau maior ou menor de empregabilidade. Então, nessa medida, eu entendo que as universidades e as instituições de ensino superior, elas precisam se reinventar, né? Então, essa é uma discussão que a gente tem que fazer, mas, obviamente, que eu entendo e defendo, esse é o meu lugar, né, de uma necessidade e de como a gente pode colaborar. E olha só que coisa interessante que você expõe. Hoje mesmo eu recebi no laboratório 100 professores do Senai, do Sistema S. É uma discussão que a gente está tendo ali, de como a gente, né, começa... E uma das falas dos professores, né, dentro desse diálogo que a gente estabelecia, foi o seguinte: olha, como que a gente, né, inspira os nossos alunos, considerando que este celular, ou seja, né, esse smartphone, tem um universo aqui que é quase uma concorrência desleal em relação às metodologias tradicionais, né? Então, como é que eu
consigo trazer um ambiente atrativo para esse estudante, dele não se sentir perdendo tempo naquele local, e que, de fato, seja um ambiente de formação de pessoas. E aí veio a questão da inteligência artificial e das ferramentas que estão sendo disponíveis e as plataformas. E aí veio uma outra professora e disse assim: o que a gente identifica, a despeito dessa juventude, já tem um letramento digital, não tem a formação sólida para fazer a seleção e essa rastreabilidade da verificação da informação, coisa que a pessoa mais velha, quando tem acesso a essa ferramenta, consegue ter uma visão mais crítica. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que a gente pode contribuir, né, trazendo a esses estudantes uma formação sólida, né, daqueles fundamentos, e um desses fundamentos é entender o contexto histórico, político e social, onde essas tecnologias são não só estabelecidas, mas empregadas, e se elas cumprem, né, as suas funções e destinações ali estabelecidas, até porque nós estamos falando de investimentos e recursos, e eles são finitos. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que você coloca, também tão importante quanto, é como é que a gente identifica essas mudanças dessas plataformas tecnológicas? Ora, da mesma forma que a gente olha e identifica as revoluções, né, que nós tivemos ao longo da história. Nós temos mudanças, e eu acho que bom que nós tenhamos, porque senão você vai engessar as futuras gerações das suas escolhas, né? Então, eu não sou trágica em dizer que está acabando com tudo, mas a gente tem que entender que há uma mudança que, para nós, em alguns momentos é mais difícil, porque a nossa mentalidade ainda, pelo menos a minha, boa parte dela é analógica, e fazer a transformação digital é um processo bem difícil por conta dos enfrentamentos. Se você olhar isso e levar em conta, e aí a discussão que a gente levou hoje para os nossos alunos, que é a computação quântica, né? Então, assim, como é que eu olho essas tendências e verifico, em termos de segurança, o que isso vai impactar e como isso vai impactar e qual vai ser a solução que a gente vai ter, né, em relação a essa questão, levando, por exemplo, em conta, né, a questão bancária, ou seja, como é que vai ser a criptografia, ou seja, todo esse sistema de segurança inicialmente estabelecido já começa a ser não é ainda uma realidade, mas isso não está tão distante assim, né? Então, como que a gente prepara essas pessoas? Primeiro, com debates transparentes, com uma interlocução qualificada, onde você traz pessoas bem informadas para trazer aqui informações aos seus estudantes, de tal sorte que ele tome a melhor decisão dentro das escolhas que tem, entendendo que tem coisas que são estruturantes, né, e que você está inserido no processo, mas você pode ter mobilização importante de liderança, sobretudo na formação de legislações, aquele arcabouço regulatório que a gente precisa ter se a gente quiser manter um sistema civilizado, né, uma plataforma civilizatória, um pouco nessa direção que eu penso. Né? Muito bem, eu vou continuar perguntando. Ninguém se habilitou aí a fazer. Eu vou continuar fazendo mais uma perguntinha, depois eu passo para o... Já tem o Chimboca aqui, já levantou a mão. Mas, então, a minha pergunta diz respeito ao curso que você está ministrando no mestrado, que é um curso sobre a inovação, a parte do empreendedorismo. Essa é uma formação para os alunos na continuidade da sua formação acadêmica, um mestrado nessa área, me parece, né? E a segunda coisa é os clusters de tecnologias existentes no Brasil. Já começo a ver, por exemplo, o próprio ITA, ocorre o primeiro curso, o primeiro campus universitário de uma universidade ou de um instituto tecnológico fora do estado em que ele está,
é para atender uma área visualizada como a área de energia, principalmente pela entrada da energia eólica, fortemente no Nordeste, e também a energia solar, né? Então, a minha pergunta é assim, são esses dois temas, o teu curso e os clusters possíveis de desenvolvimento tecnológico no Brasil, olhando o Brasil como um todo. Paulo, veja só, a gente tem aqui diferentes perspectivas a depender do olhar que se tem, de qual parte do ecossistema de inovação você quer aqui ter a maior atenção, né? Então, o que eu estou colocando com isso? A gente já, em alguns momentos, tratou da questão da importância estratégica dos parques tecnológicos e dos sistemas, né, regionais de buscar aqui conectar e trazer oportunidades, levando em consideração esse processo de formação. Então, quando a gente olha para essa formação no ITA, a gente olha para os nossos estudantes, e claro que a gente tem que trazer para eles condições deles seguirem diversas trilhas. A gente tem aqui, né, de vocês, situações bastante diferentes. Então, se ele quiser seguir a linha né, do empreendedorismo, ele tem que trazer aqui, ele tem que ter elementos para permitir uma boa tomada de decisão. Então, cada vez mais a gente tem trazido essa conexão com a indústria, as empresas, com o mercado, e levando em consideração que essa formação, ela passa hoje por muitas habilidades interpessoais. Então, as soft skills, elas ganham aqui uma importância relevante dentro desse processo de formação, até porque a gente percebe que muitos desses conteúdos e essas disciplinas, há algum tempo daqui, né, alguns anos, elas não vão existir mais. Então, é mais importante mostrar como você pesca do que você entregar o peixe. Então, é um pouco esse processo em relação a essa formação na graduação. E o ITA tem uma particularidade que permite que o aluno possa também fazer a pós-graduação junto, o mestrado junto. E nós tivemos este ano a oportunidade de entrar num mestrado em rede de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Hoje, nesse mestrado, que é o Profinit, tem 40 instituições do Brasil todo, né, participando disso. Então, essa rede nos permite trazer não só entendimento da vocação de cada região, e nessa medida você está colocando aqui desafios que são importantes, como matriz energética, que a gente está conseguindo, né? A semana passada eu estava até em Fortaleza e conversei bastante com os colegas nessa direção, mas eu entendo que hoje o ITA tem condições, não só pela sua experiência, né, e nessa formação, de trazer aqui conexões importantes regionais que vão alavancar a oportunidade de ter nucleações, por isso que a pós-graduação, Paulo, embora não seja definidora, ela é importante porque a formação de pessoas é relevante nessa direção, sobretudo se eu tenho diferenças tão gritantes aqui no país, como a gente observa a depender da região, né? Então, levar essa formação, observar aqui que as trilhas da engenharia, elas são importantes? Elas são, sim, mas elas também têm aqui a oportunidade de olhar esse empreendedorismo. A gente está vendo aqui, né, vários empreendedores super bem-sucedidos e que podem trazer para os nossos alunos e também para o nosso país um aprendizado de como a gente pode identificar e priorizar temas estratégicos de pesquisa, de desenvolvimento e de investimentos futuros, porque, conforme eu expus, os recursos são bastante limitados. Muito obrigado, professora. Eu vou passar, então, para o Chimboca. Peço que ele abra o microfone e que diga qual é o nome dele mesmo? Horácio. Horácio, pronto, Horácio. Diga. Muito obrigado, professora Sueli. Maravilhosa a sua apresentação, muito interessante. Eu queria trazer a discussão e pedir a sua opinião sobre o modelo ITAEX. Na verdade, um pouquinho de calma, eu quero aprofundar um pouquinho o que eu entendo disso.
eu nunca falo de ITAEX sem prestar homenagem a esse terreno maravilhoso que se chama João Gomes, que foi a alma inicial e que realmente fez o ITAEX avançar até o ponto que ele está. Mas o ITAEX, na verdade, é a ponta do iceberg de uma coisa que se chama, nos Estados Unidos se chama os endowment funds, né? E no Brasil, os fundos patrimoniais. Os fundos patrimoniais no Brasil não tinham uma legislação adequada e, com isso, era quase impossível realmente ampliar o escopo dos fundos patrimoniais para a pessoa jurídica, porque o ITAEX, como a gente sabe, vive de contribuições individuais, de pessoas que contribuem, das várias turmas do ITA, né, que contribuem com valores de pessoa física. Mas os endowment funds nos Estados Unidos, por exemplo, são todos baseados em pessoas jurídicas de grande poder aquisitivo que poderiam contribuir realmente para ter esse modelo funcionando. Ocorre que a discussão sempre foi no que se chama, né, a renúncia fiscal, porque quando é muito fácil dizer, não, você faz a contribuição depois de pagar todos os impostos. Então, eu estou contribuindo com dinheiro que, em tese, é da minha família, que é o que o João Gomes faz. Ele fez e deu exemplo, e muitos de colegas internos fazem hoje em dia. O ITAEX está aí, e acredito que quem conhece o ITAEX vai dizer que é uma experiência bem-sucedida. Mas, indo para a questão dos fundos patrimoniais, e a renúncia fiscal, que foi uma colocação muito inteligente, o governo disse, não, pode fazer, mas, como tem perda de arrecadação, quer dizer, o governo vai renunciar a uma receita de tributária para que haja a contribuição direta essa renúncia fiscal tem que entrar no orçamento da União. E, para isso, ela tem que estar prevista na LDO, que começa a ser trabalhada a cada ano, no meio do ano. O que eu acho, o que eu percebo é que nós não damos atenção suficiente para isso. Eu talvez seja completamente enganado, desinformado, mas não vejo um esforço em colocar na lei de diretrizes orçamentárias recursos de renúncia fiscal que permitiriam que pessoas jurídicas contribuíssem para uma instituição como o ITAEX e ela adquirisse um volume mais significativo em apoio a essas ideias todas que, como a senhora bem colocou, requerem recursos. Bom, então a pergunta é essa: seus comentários sobre o ITAEX e por que a gente não está trabalhando para aumentar, para colocar no orçamento da União a renúncia fiscal que permitiria os fundos patrimoniais apoiarem a atividade de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Olha, você me deu a bola para eu chutar para gol, né? Por isso que eu falo que tem que ter direito na formação de engenheiro, porque o que você coloca claramente é o arranjo jurídico institucional, né? E para isso a gente tem que ter lideranças se posicionando estrategicamente para fazer essas alterações, né? A gente não tem uma tradição nessa direção, então acho que essa questão, ela traz aqui evidências claras, né, de um dos exemplos de como a gente anda mal, né, a gente faz escolhas de arranjos jurídicos que poderiam estar, ao invés de burocratizando, facilitando, né, e trazendo aqui incentivo para essa participação maior. Eu posso te falar da ITAEX como usuário, né? Eu tenho uma excelente impressão, porque eu acho, me lembro do João Gomes, assim, só falar que, assim, como a experiência e o exemplo traz mudanças substanciais na cultura organizacional. Quando eu me deparei numa cena, né, do João Gomes com seus colegas da 61 subindo as escadas de uma estrutura difícil e falando, vamos em frente lá, né, desse processo, porque desse jeito não pode continuar,
E isso, né, eu não conhecia o grupo, só essa cena me marcou profundamente para ter curiosidade de entender o que estava acontecendo ali e de passar a somar esse processo. Então, quando a gente fala em mudanças de cultura organizacional, a gente tem que ter mudanças de hábitos, mas tem que ter também inspirações de pessoas que não aceitam certas situações e dizem assim, não, dessa forma a gente não vai continuar, a gente tem que transformar essa realidade, a gente tem que engajar essa comunidade. Então, acho que são duas coisas diferentes, melhor fazer do que não fazer. São as melhores condições? Concordo com você, não são. E eu acho que para isso tem questões de médio e curto, né, médio e longo prazo, que depende de outros arranjos, que a gente precisa ter boas alianças e boa formação, não só jurídica, mas também política, para que a gente possa fazer aqui as alterações legais e institucionais necessárias para a gente ter uma coisa um pouco mais próxima do que acontece em países em que essa questão ela é bem resolvida e sucedida dentro de não estar entrando, né, no patrimônio pessoal. Obrigado, professora. Vou passar agora para o próximo da listinha aqui, que é o Sérgio Salazar. Muito bem, então, muito boa noite a todos. É uma alegria estar aqui nesse grupo e realmente, né, como vocês acabaram de dizer, ter a iniciativa destas pessoas buscando a colaboração em nome de uma instituição que pode dar uma contribuição significativa a este país, a ciência, a tecnologia, realmente é muito inspirador. E é nesse sentido, Sueli, já tivemos algumas conversas e foi muito legal ter ido atender a reivindicação dos novos alunos ali, da comissão de recepção, que antigamente era chamada de comissão de trote, né? E hoje é comissão de recepção. Quando eu estive em janeiro lá, e Paulo e Sueli tiveram lá num momento da conversa com os alunos, quando eles fazem muitas perguntas. Novos alunos, chegando 53 anos depois de mim, né? Que eu cheguei em 71, estão chegando em 2024, e perguntando sobre essas questões, né, de como trabalhar o que eles denominam lá de soft skills, mas que isso é muito mais profundo, né? Então, é nesse sentido que trago aqui, Sueli, essa questão, né, de que projeto de país que a gente está querendo, no contexto de um ecossistema que está em profunda transformação, e a gente vê, como acabou de ser dito, o quanto as pessoas, os colaboradores nas empresas, os líderes, eu tenho trabalhado com liderança, para quem ainda não sabe, eu acabei indo para essa área de relacionamento, formação de liderança, trabalhando com o ser humano. E vejo muito o quanto isso está mudando nas organizações e que as pessoas cada vez mais estão buscando por um significado daquilo que fazem. Isso que você acabou de falar, Sueli, é isso, não? De saber a que propósito nós estamos servindo, como isso toca naquilo que, nos meus valores, no meu sentido de ética, no significado que estamos dando às coisas. Tanto que, quantas iniciativas a gente tem visto aí na sociedade, como ESG, economia circular, ODS, que você colocou até num slide, capitalismo consciente e tudo mais, que tem esse objetivo de atuar nessa transformação de consciência que a gente está vivendo. E hoje a gente já tem uma literatura muito bem trabalhada, mostrando o quanto organizações de qualquer natureza têm tido um sucesso quando ela se coloca a serviço da melhoria do mundo, né? Então, para citar um exemplo próximo, Patagônia, né, que promove, faz esses materiais para esporte, etc. Bom, o fato é que o que estas organizações têm de diferente é exatamente estar em sintonia com os propósitos mais profundos do ser humano. Tanto que essa questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que está aí por inspiração da ONU, hoje acabou
motivando um outro movimento, até porque isso não andou o suficiente, dos ODIs, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Interno das pessoas. Eu tenho participado de alguns encontros nesse sentido, e é um movimento internacional com muitas iniciativas, inclusive pessoas participando aqui no Brasil também, que é trabalhar o ser humano na sua essência para que ele possa se colocar a serviço daquilo que é prioritário, sim, e aí contribuir com a formação de tantas políticas públicas necessárias para que a gente realmente possa dar um avanço. O que a gente tem visto é quando a pessoa se sente engajada e mostra que aquilo tem sentido, seu engajamento, a sua disposição, a sua energia, ela é absolutamente diferenciada, né? Então, a gente lê o livro do Frederic Laloux, Reinventando as Organizações, ele traz todos esses princípios, mostrando exemplos no mundo em todo, e nós temos vários exemplos, felizmente, aqui no Brasil também, empresas que, inclusive, eu tive a oportunidade de visitar. Então, Sueli, a pergunta nesse sentido é o quanto que a gente pode contribuir ainda mais, né, nesse sentido de formar essas pessoas olhando, né, aquilo que está na essência do significado que eles estão querendo dar para a vida. Né? O quanto que esse engajamento, né, acaba sendo inspirador para essas pessoas. Tem um monte de... Fui convidado agora para um grupo que faz trabalho voluntário lá na Amazônia, que eles querem uma contribuição minha. E vamos fazer isso voluntariamente. Por quê? O que leva estudantes a irem, e às vezes até pagarem para ir até a Amazônia fazer um serviço social? Né? O que está na origem desse objetivo, dessa inspiração? E como que a gente toca o coração das pessoas para que elas possam achar esse significado e realmente ser mais do que um engenheiro ou um profissional, ser um cidadão a serviço da transição que a gente está vivendo no mundo. Você trouxe diversas questões aqui, Salazar. Eu vou tentar sintetizar a partir de 2 pontos, né? As pessoas mudaram, que bom mudaram, né? Isso implica dizer ter uma consciência e escolhas diferentes das outras gerações. Então, e aí a gente fala das gerações, né, tendo as características, de certa maneira, um pouco arbitrária, mas que traz aqui algumas tendências de, olha, eu escolho o emprego e não o emprego me escolhe, né? Então, acho que esse é um primeiro momento. Então, assim, o que eu quero? Eu quero, hoje, eu vejo isso pelos meus sobrinhos, tá? Eu quero ter flexibilidade, eu quero ter aqui a oportunidade de ter experiência e imersões, então é só de ir para o norte, conhecer uma realidade, isso é uma característica que está se intensificando, e a gente vê isso nas falas dos nossos alunos aqui do ITA. Isso implica dizer que a gente está olhando para um outro tipo de demanda de liderança, né? É uma liderança que tem que ter empatia, que tem que olhar para o seu grupo, entender essas mudanças, né, e tentar formar equipes de alta performance com essa diversidade, porque cada vez mais isso vem sendo indicado. Por outro lado, a gente não pode deixar de olhar a questão do mercado, né? Se a gente olha para o mercado consumidor, essa consciência ela se apresenta de diferentes maneiras, desde a certificação, e se há procedência ou não de trabalho escravo, da não observância de determinadas condições, que traz para a gente maior ou menor consumo. Então, a gente não está mais exclusivamente centrada na questão do padrão qualidade e segurança, mas existem outros fatores na tomada de decisão desse consumidor ou desse profissional que define se quer ou não trabalhar em determinado local, que vai trazer para ele aqui e vai agregar valor dentro da sua trajetória, que não necessariamente é sucesso financeiro, tá? A gente tem feito um levantamento aqui no ITA, e a gente vai, depois, quando eu tiver o resultado, será um prazer falar isso para vocês, mas a gente tem percebido que isso tem ganhado força. Então, por que isso? Né? Eu acho que, primeiro, porque as informações, elas estão agora imediatamente sendo veiculadas, né? Há mobilizações
sociais, nas redes sociais, e aí você começa a ter identidades comunitárias, onde você vai atuar mais naquele grupo que tem essa convergência de valores, de entendimentos de mundo e de posicionamento no mundo. E isso tem ampliado, né, de modo bastante substancial. Esse é o grande desafio, né, do empresário hoje, de tentar entender qual é o seu mercado e como é que eu vou olhar para tantas diferenças assim. Mas isso veio para ficar. Então, olhar essa formação de pessoas de novo, né, dentro desse entendimento, que essas referências, elas são constitutivas para você conseguir fixar talentos na sua organização, é um ponto bastante relevante. Você cita com bastante propriedade a questão do ESG, né? Como isso tem ganhado força, não só no que diz respeito à governança, mas também no impacto social que a empresa, né, ela tem aqui o cuidado de olhar em relação à sua imagem e aos produtos e serviços que lançam no mercado. Não sei se te respondi, Salazar. Ok. Obrigado, professora Sueli. O José Maurício tinha levantado a mão, não sei se ele quer ainda fazer a pergunta, não está aqui. Quero sim. Diga. Eu não sei por que apagou a minha mãozinha. Mas, sim. Bom, por favor. Boa noite a todos, né? Se ela acha que a pauta da inovação tecnológica está devidamente priorizada nos sucessivos governos federais que a gente tem, e se há o que fazer para mudar isso, porque me parece que a pauta da inovação tecnológica é um tema estruturante que interfere em vários outros, né? Há como mexer nessa priorização, há como aumentar a prioridade disso nas pautas de governo, né? Que tem sempre outras coisas supostamente mais importantes, e eu acho que a inovação tecnológica acaba sendo um assunto de segunda importância, né, nas pautas de governo. Basicamente isso. Eu acho que a gente sempre diz, né, que uma das prioridades que a gente consegue identificar é seguir a linha do dinheiro, né? Qual é o investimento que você vai ter, qual é o aporte que você vai ter naquela área específica. Sem recurso, é muito difícil você conseguir desenvolver coisas. E aí, quando a gente olha historicamente os recursos, né, que são expendidos para esta área, a gente tem duas características. A primeira delas de oscilação para baixo, né, na maior parte das vezes. E isso traz, eu estava conversando semana passada, né, tratando da questão do setor aeroespacial, assim, determinadas áreas são mais sensíveis que outras. Se você tem um impacto forte ali, é muito difícil você restabelecer, não só da questão da gestão de conhecimento, né, até como você vai fixar essas pessoas na questão do país, se você tem uma indústria que está, né, conforme você bem expôs, num processo, claro, de desindustrialização, né? Então, a gente tem que olhar para as áreas estratégicas, as plataformas de conhecimento, priorizar, porque eu acho que esse diagnóstico acontece em todo mundo, e ao priorizar, seguir uma linha e ser coerente nesses investimentos, que precisam ser contínuos, né, Maurício? Porque senão você tem ali situações diretas de ter competitividade. Então, claro que tem determinadas áreas que eu consigo menos recursos, e eu consigo ter uma rapidez maior de atuação. Tem outras áreas que não. Então, o que se evidencia, claro que a gente tem prioridades da saúde e educação, mas a gente tem que entender que determinados setores, se não olhados atentamente, a gente não vai, né, mas perder o bonde, que agora é o vante, né,
mas a gente vai perdendo aqui espaços dentro dessa competição cada vez mais acirrada em que os players são globais. Então, como é que enfrento isso? Eu acho que discussões como essa, a partir das experiências que temos, existe um aprendizado aqui que não pode deixar de lado, e que a gente tem que trazer para o nosso debate de modo bastante honesto, né, e franco, o que a gente tem à mesa. E, a partir daí, as escolhas que nós vamos fazer em vista das prioridades que são estratégicas, né? Então, essa é a minha opinião, né? Não quero ser cética, vou trazer uma agenda positiva aqui, porque só o fato de nós elegermos esse tema para discussão já mostra que há uma preocupação com ele. E aí precisamos ter aqui uma persuasão maior e outras condições objetivas para que esse tema seja um tema priorizado, né, em relação a diversas dimensões. Eu não estou falando só de governo federal, mas eu estou falando, inclusive, de uma pauta dentro das universidades, ICTs, das empresas, colocar todo mundo para sentar à mesa e verificar de que maneira esses problemas podem ser, ora, mitigados, ou entrar num planejamento para que a gente possa fazer as correções e alcançar resultados melhores do que nós temos hoje no Brasil. Ok, professora. Eu queria aproveitar a pergunta do Maurício para lembrar que na teoria e da inovação existe o conceito da hélice tríplice, né? Que é universidade, empresa e um dos vértices do triângulo, o governo. Agora, no Brasil, parece que a gente precisava, em vez de ter políticas de governos, a gente precisava ter uma política de Estado que permanecesse, né, as prioridades permanecessem, que o governo passasse por conduzir o processo. Porque essa descontinuidade de apoios, a sociedade, parece que nós ainda, como sociedade, não conseguimos determinar as prioridades e governos que as executem, né? Essa é um pouco vamos dizer, a reflexão que eu faço sobre a pergunta do Maurício. Falta políticas de Estado e não políticas que sejam de governo para governo, né? Bom, a próxima pergunta agora é do Flamínio, por favor. Bom, boa noite. Grato, professora Sueli, pela apresentação, que foi muito rica e ilustrativa. Minha pergunta é sobre uma preocupação de um comportamento que observo em inúmeros jovens e super talentosos, que terminam a graduação no Brasil em universidades muito bem conceituadas e vão trabalhar no exterior a longo prazo, incluindo a minha filha, que só tem planos de voltar depois de aposentar. O Brasil está formando muita mão de obra de alto nível que somente está dando retorno a empresas no exterior. Esse problema tem solução a médio prazo? Como atrair os jovens talentosos para trabalharem no Brasil e reverter até o esvaziamento nos cursos de pós-graduação em anos recentes? Obrigado. Olha, essa é uma pergunta de $1 trilhão, tá? Porque é muito difícil, né? Quando você olha para um jovem e verifica que ele, primeiro, uma das características é ter a experiência, ter a imersão, é passar por isso. Ok, mas isso é prazo certo, faz um intercâmbio, mas não é isso que a gente está observando. A gente está percebendo esse êxodo, né? Ou seja, essa migração de que, olha, as condições de trabalho ou as condições de vida naquele lugar é melhor e, portanto, eu não quero passar por determinados
estresses, né, como, por exemplo, problema de segurança pública e uma série de outros fatores. Então, quando a gente olha para isso, esse é um problema complexo, né, que vai desde o entendimento de como a gente estabelece uma política urbana, né, com adensamentos que a gente verifica populacional em determinados centros, até, e aí tem essa questão do bem-estar, né, ninguém quer morar num lugar onde você não pode criar seus filhos, né, onde seus filhos não podem circular pelas ruas porque tem medo de violência, de sequestro, etc. Isso é um ponto. O outro ponto é dar acessibilidade a determinados bens. Então, se eu tenho uma estrutura, né, bem estabelecida, seja de saúde, seja de educação, seja de um local onde você se sinta aqui acolhido, que você vai ter aqui informações e formações diferentes, e do outro lado você tem descontinuidades, você tem ali rupturas, claro que quando você bota na balança, isso fica bastante desigual e assimétrico, né? Então, os países que a gente tem percebido que essa população jovem, sobretudo bem formada, que tem, inclusive, gente, eu vejo a minha sobrinha, que se formou, né, na engenharia de materiais lá em São Carlos, e que ela foi abordada pelo representante do governo canadense para poder ir para lá, para uma determinada região, um enxoval extremamente atrativo. Então, assim, como é que eu vou competir, né? Um país como o nosso vai competir com isso? Acho que a gente tem um dever de casa, importante para olhar, de trazer para esse país estímulos, né? Mas aí eu vou colocar meus óculos, né, coloridos aqui, eu sou bastante otimista também, porque eu acho que a gente divulga muito mal o que a gente faz bem, sabe? Eu acho que tem muitas coisas importantes no Brasil que a gente tem que ter orgulho e que a gente não consegue chegar e comunicar a essa população. Então, acho que esse talvez seja um ponto em que a gente começa a olhar não só de políticas de Estado, Paulo, mas também políticas institucionais nas corporações, ou seja, nos ambientes organizacionais, para permitir a fixação e permanência desses talentos. E é possível, porque a gente tem experiências bem exitosas, então depende muito a área, de novo, de fazer um trabalho que não seja um trabalho pontual, de uma determinada gestão, mas que a gente coloque à mesa para pensar aqui melhores condições de vida de uma população que não passe só ou exclusivamente como uma responsabilidade do Estado, mas um entendimento também de uma responsabilidade social da nossa comunidade, porque a gente fez escolhas equivocadas e a gente paga um preço por isso. Então, se a gente não está conseguindo mobilizar esses jovens para permanecerem no Brasil, então a gente tem que olhar atentamente para o que a gente, né, errou nesse percurso e tentar agir. Eu acho que a gente tem as experiências bem-sucedidas. Vou dar um exemplo da cidade de Campinas, que eles estão agora. Eu vi uma apresentação muito interessante lá do reitor da Unicamp, falando do entorno, né, não só mais do cluster, mas está falando de um outro conceito, que você tem aqui, não mais a cidade, mas um centro, onde você tem experiência, você tem bem-estar, você tem acesso a determinados bens, né, e aí quando você olha e pensa um planejamento dessa natureza, onde questões que estão imbricadas, que são aspectos sociais, culturais, estão ali incorporadas, esse planejamento me parece ser melhor bem sucedido. Então, talvez seja esse caminho, entendeu? De olhar para esse novo ambiente e perceber que não é só ou exclusivamente o recurso financeiro, a remuneração, mas também outros aspectos, levando em consideração as escolhas desses novos jovens em ter uma nova experiência e viver de um modo diferente das gerações anteriores. Eu acho que seria um pouco nessa direção. Obrigado, professora. Mais uma questão que eu queria levantar é sobre como nós estamos passando por e enfrentando novos desafios.
muito diferentes dos desafios do século XX. Nós já estamos enfrentando os desafios desse século XXI, né? E inclusive, a nossa intenção aqui com os encontros com o futuro é mostrar situações práticas de pessoas que já estejam implementando soluções para os problemas que estão aparecendo devido a, por exemplo, mudança climática, a problemas estruturais na localização, né, de terrenos e na possibilidade, por exemplo, de que ocorra o derretimento de geleiras e inundações das cidades do litoral, né? Que isso, se você vê esse cenário, se você olha o cenário, nós vimos os cenários de energia. O Arnaldo, na última reunião nossa, trabalhou os cenários das mudanças da parte, vamos dizer, das fontes energéticas que substituam o petróleo, né? Agora, quando você olha essas outras questões, elas, ao mesmo tempo que elas nos colocam um certo receio, elas são oportunidades para os profissionais que estão se formando hoje, para ir encontrando soluções para atender essas expectativas que são cenários possíveis. E, para isso, se você se antecipar, você pode até achar um bom negócio para elaborar propostas consistentes para atuar nessas questões que são decorrentes desse nosso século, em que a tecnologia avança extremamente rápida, mas os problemas, por outro lado, são cada vez maiores, porque o meio ambiente, as questões ambientais não foram cuidadas de maneira adequada pelas gerações passadas, como as nossas. Paulo, esse é um tema central, né? Assim, eu não tratei disso aqui, mas essa discussão ela está muito associada a uma outra fase, né? E uma discussão da literatura, que é deixar de olhar os ecossistemas e começar a olhar o distrito de inovação, que é o que eu acabei de colocar para vocês, que significa o quê? Você tem aqui todo um sistema inteligente dedicado à geração de soluções para os desafios de desenvolvimento sustentável, né? Então, ao mesmo tempo que eu identifico os problemas, eu também apresento as oportunidades dessa nova geração de entender como essas questões elas estão intimamente interligadas. Então, para eu poder ter um bem-estar, eu preciso ter um mundo, né? Então, olhar para essas questões, como você mencionou, seja das questões climáticas, seja da questão da escassez de recursos, seja de entendimento de uma matriz energética alternativa, limpa, né? A gente tem hoje diversos projetos de grandes empresas e grupos econômicos olhando atentamente até por questões muito simples da dependência e dos impactos que isso está causando, e a gente tem percebido cada vez mais os resultados disso. O Brasil tem tido uma experiência, sobretudo na Amazônia, bem interessante nessa direção, de criar aqui, né, um mapeamento mais adequado, de perceber essas condições, seja de clima, seja de como isso no solo está sendo estabelecido e criando uma cadeia importante, por exemplo, seja de bioeconomia, seja de biotecnologia, ou seja, novas formas de você desenvolver negócios, levando em consideração agora essas questões que nos são muito caras, ainda muitas delas não compreendidas adequadamente, ou seja, a necessidade de uma pesquisa nessa direção, né, de vários aspectos, mas também aqui pensando em alavancar, sobretudo para as comunidades que querem permanecer nessas regiões, Salazar, né,
bem-estar. Então, você tem uma série hoje de tecnologias que estão sendo altamente inclusivas, né, estão observando atentamente aquelas comunidades e os recursos naturais, de como essa exploração econômica ela pode se dar, e eu acho que é isso que a gente tem que trazer para os nossos estudantes ou para a nossa população, ou seja, de que experiências nós temos hoje no mundo que podem ser replicadas aqui, ou que podem ser aqui criadas, que soluções criativas são essas, a depender do quê? Dos nossos recursos, da biodiversidade, ou seja, a gente tem um potencial infinito, assim, infinito não, finito de exploração, mas que tem um espaço grande para a gente aqui pensar, viu, Arnaldo, respondendo para você, e estou me respondendo aqui, né, um dos nossos desafios enquanto universidade ou instituição de ensino superior, para trazer aqui nesse radar quais são as macro tendências e que tipo, né, de novas tecnologias a gente poderia aqui apresentar para os nossos alunos em termos de pesquisa e desenvolvimento também. Muito bem. Nós estamos chegando ao fim, então. Eu estou aqui com a saudação para a professora, para a todos vocês que participaram dessa nossa reunião, e nós vamos, então, começando a encerrar a nossa gravação, e agradecendo à professora pela palestra muito agradável, muito profunda, que a gente vai curtir durante um bom tempo assistindo a gravação, novamente, para refletir sobre ela. Obrigado, professora Sueli. Eu que agradeço, é sempre um